nesse microfone aqui mesmo já pega, né, a voz? Olá, graças a Paz, muito boa noite. É com muita satisfação que mais uma vez estamos aqui para apresentar mais um programa Firmado em Cristo. E hoje é com a presença da nossa irmã Lidiane. Ela vai estar falando um pouco sobre a caminhada dela com Cristo e que tudo que for feito aqui nesta noite seja para a edificação da nossa igreja, porque esse programa nasceu no coração de Deus para edificar a minha e a sua vida. Eu já quero agradecer a sua presença, a sua audiência conosco e que tudo venha trazer algo para trazer mudança na sua vida, no seu coração, que você abra os seus ouvidos espirituais, que você abra o seu coração para receber aquilo que Deus vai falar nesta noite através da vida da nossa irmã. Lidiane é membro da nossa igreja, a Igreja Batista África, a qual eu pastoreio. Ela já está há algum tempo conosco, ela e a família dela, seu esposo, seu filhinho, e hoje ela está nos presenteando com sua presença aqui para participar desse programa. Que tudo aqui seja para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Eu vou pedir a Lidiane para já estar orando para iniciar esse programa, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós entregamos, Senhor, esse momento em Tuas mãos, Senhor Jesus. Te pedimos a Sua graça, Senhor Jesus, através das nossas vidas, Senhor Jesus, que tudo que for falado aqui, Senhor Jesus, alcance, Senhor, os corações. Porque nós sabemos, Senhor Jesus, que quando a gente coloca a tua dispensação, a tua disposição, Senhor Jesus, a tua presença acontece, o teu mover acontece, Senhor. E que a tua presença chegue, Pai, ao coração de cada uma dessas pessoas, Senhor Jesus. E que através das nossas vidas, Senhor, que o Senhor possa edificar, Senhor Jesus, transformar, curar, Senhor, as vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Lidiane, eu já quero agradecer a sua presença, por você ter aceito esse convite. Aqui é tudo muito simples, mas tudo que é feito aqui é para a honra e a glória do Senhor. Eu fico muito feliz de receber você aqui nesta noite e que o Deus colocar na sua boca nesta noite, das suas experiências, que sirva de edificação para as pessoas que têm me acompanhado durante esses 5 anos de programa, um tempo que ficou parado por causa de algumas circunstâncias, mas o Senhor me incomodou e eu recomecei e resolvi fazer 3 programas só comigo e um programa convidar uma pessoa para estar aqui e testemunhar a sua vida. E como eu já lhe conheço há algum tempo, eu sei que você não nasceu em um lar evangélico, mas eu gostaria que você nessa hora se apresentasse e falasse um pouco de como foi e quando foi o seu encontro com Cristo. Pronto. Eu sempre fico muito feliz, até lisonjeada, quando eu recebo o convite para falar do Senhor, porque os feitos dele sobre a minha vida foram grandiosos, né? E para mim é sempre um privilégio, né? Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de testemunhar da parte do Senhor, que eu tenho a oportunidade de falar, para mim é uma alegria, né? Eu nasci realmente em um lar católico, né? A minha família não confessava o Senhor. E eu tive uma infância um pouco difícil, eu perdi minha mãe muito nova. E nesse período, quando a minha mãe faleceu, eu comecei a ter uma tristeza muito profunda na minha alma. E eu não conhecia esse Deus que conheço hoje, né? Então, assim, isso fez com que eu sentisse essa necessidade de buscar mais a presença do Senhor, né? Então, assim, eu vivia realmente uma vida triste. Eu tive depressão quando eu perdi a minha mãe. Então, assim, eu às vezes eu até digo assim, que o Senhor ele me resgatou com as cordas de amor dele. Ele viu a necessidade que eu tinha de buscar a presença dele, né? E através da minha irmã, ela começou a frequentar uma igreja evangélica. E aí ela começou a querer me levar para a igreja, assistir os cultos. Eu resisti, né? Porque assim, no primeiro momento a gente tem um coração mais endurecido. Mas eu sabia a necessidade que eu tinha de encontrar o Senhor, porque a minha vida realmente era uma vida muito triste, né? Então, como eu já tinha passado por um período de depressão, de tristeza, então eu sentia que Deus é como se Ele tivesse literalmente me tirado do fundo do poço, né? E aí eu comecei a frequentar a igreja, assistir os cultos, e uma das coisas assim que moveu muito o meu coração foi o louvor. Eu acho tão interessante que no momento que eu comecei a ir aos cultos e eu escutava o louvor, que tocava o meu coração de uma forma que eu nunca tinha sentido. E era algo muito profundo, né? E aí eu me apaixonei pelo louvor.
né? Muitas vezes eu ia para a igreja mais por conta do louvor. Eu gostava da palavra e tudo, mas o louvor ele me prendia muito. E era como se eu tivesse, eu sentia uma paz, uma leveza, sabe? Eu estava triste, mas quando eu chegava e começava a ouvir o louvor, eu trazia aquele refrigério para minha alma. E começou assim, eu comecei a ir para a igreja. Primeiro culto que eu assisti, eu escutei aquela música, Só Tua Graça Me Basta. Eu achei ela tão linda, a letra dela, né? E assim, aquela letra falou muito no meu coração. E aí comecei a ir para os cultos, mas o louvor me atraiu muito para estar na casa do Senhor. A própria palavra de Deus diz que no meio dos louvores Deus habita, né? E você falando isso, a gente sabe que nós testemunhamos de muitas coisas que acontecem no momento do louvor. Pessoas são libertas, pessoas são tocadas, pessoas se entregam de verdade e pessoas são curadas também. Então você conheceu Jesus num período muito difícil da sua vida. Então quem primeiro se converteu na sua casa foi a sua irmã. Minha irmã. Aí ela levando, você chegou ao pleno conhecimento da verdade através dos louvores, né? O que eu acho interessante, pastor Edson, é que as coisas de Deus são muito lindas, porque a minha mãe, ela aceitou o Senhor no leito da morte. No hospital, ela confessou o Senhor e no dia seguinte o Senhor recolheu ela. Às 9 horas da manhã, ela foi mais ou menos A sua mãe? A minha mãe. Ela estava internada, né? E aí foi aquelas visitas dos evangelistas, né? E aí, naquela tarde, era mais ou menos umas 5 horas da tarde, minha irmã, né? Depois disse que tinham feito apelo e ela tinha confessado o Senhor. E quando foi no dia seguinte, 9 horas da manhã, ela faleceu. Né? Então, assim, ela teve a oportunidade, né? É aqui Deus chama para salvação, né? E eu achei lindo, que eu digo assim, Deus começou a boa obra na vida dela, né? Através da vida da minha mãe, e a minha irmã começou a ir para os caminhos do Senhor. Hoje você faz parte do Ministério de Louvor, você e sua esposa faz parte do Ministério de Louvor da igreja. Eu te pergunto, o que você sentia na igreja, quando você ia para a igreja antes de se converter, do louvor, foi isso que talvez te despertou para o Ministério de Louvor? Foi, eu creio que sim, porque assim, como eu digo, sempre foi muito diferenciado o louvor comigo. Eu gostava da palavra e tudo, mas o louvor me tocava de uma forma muito profunda. Então, o refrigério daquela minha alma aflita, eu conseguia trazer aquele refrigério através do louvor. A minha alma estava perturbada, estava triste. E quando eu escutava o louvor, vinha uma paz que eu não conhecia, né? E eu entendi aí, quando eu comecei a congregar, eu não fazia parte do Ministério de Louvor. E aí eu comecei a ir para a igreja, a frequentar os domingos, né? E aí eu comecei a minha primeira igreja que eu congreguei, foi a presbiteriana, lá na Rio Branco, só que eu só ia aos domingos, porque era bem distante. Depois quando eu conheci a Batista, que na verdade o meu Ministério de Louvor começou na Batista Ágape, né? Então, quando você chegou na Igreja Batista Ágape, você ainda não... Não, eu não fazia parte de nenhum Não fazia parte de nenhum ministério. Né? Eu lembro que quando eu cheguei lá, eu comecei a visitar os cultos lá, gostei, senti uma paz lá, uma igreja assim, que é acolhedora. E eu comecei a ficar indo, né, assistindo os cultos lá. E eu lembro que a minha prima, ela chamou a pastora Lita e disse assim, ela gosta muito de louvar, porque eu gostava, eu já tinha uma conexão minha com o louvor muito forte, né? E eu, mesmo sabendo que eu não tenho voz para louvar, mas já existia algo muito forte na minha vida, através do louvor. E aí a minha prima foi dessa pastora Anitta. E aí a pastora me fez o convite. Então foi o primeiro momento que eu tive a oportunidade de louvar. E eu lembro que foi um dos cultos que eu fui, né? Eu já estava começando a congregar lá, ficar lá. E aí a pastora chamou o líder de louvor, Gilto, e disse, Gilto, olha, ela gosta de louvar. E aí Gilto me recebeu com muita alegria. E aí ele foi e marcou. Ele disse assim, eu vou marcar um ensaio, você venha para ver como é que acontece. Eu lembro que eu peguei um playbackzinho que eu tinha, ainda em CD. E eu sempre gostava de cantar em playback em casa, né? Assim, com a minha vozinha dentro das minhas possibilidades. E aí eu lembro que eu cheguei lá com o meu playbackzinho. E aí eu disse, olha, eu gosto de cantar assim, eu mostrei a ele como era. Eu entendia também que era um passo que eu estava dando, mas que muita coisa ia ser melhorada, né? Eu estava começando a fazer parte do Ministério do Louvor, mas Deus ia trabalhar muito ainda na minha vida. Né? E aí eu dei o primeiro passo
E o É Senhor... interessante, né? Você falando aqui que a sua mãe, ela se converteu no leito de morte. Mas quando ela se converteu, a sua irmã Lidaci, ela já tinha se convertido? Não, Não? não, foi depois. Depois da morte da minha Então mãe. a sua irmã recebeu a palavra no leito hospitalar, mas foram pessoas de uma outra denominação, de uma denominação qualquer Foi. que ela não... A gente não sabe E nem levou... A partir dali, a promessa de tu ir para casa caiu sobre a família dela. Aí ela ainda assistiu. Agora é interessante, quando você chegou na nossa igreja, que era um tempo que a gente fazia muito aqueles encontros, né? Nós fizemos um encontro, o primeiro encontro que nós pudemos fazer foi lá na praia, na casa de praia da família de vocês, que a Lidaci nos convidou. E ali eu batizei a Lidaci. Foi. Maria Luísa e Né? Lidaci. Eu batizei ela e a filha dela, né? Você lembra que você batizou? Mas o Jonas eu não Foi batizei junto com a Sim, Lidaci. foi No encontro mesmo, porque Foi. quando eu fui a primeira vez lá, para conhecer lá, só foi nós, eu, a minha esposa, o Gilto com a Aninha, o Elisângelo, e estava lá. E na ocasião eu batizei uma outra. Ai, Machado. Pronto. E aí é interessante, como Deus ele faz minhas coisas, né? E quanto nossa igreja não foi abençoada ali naquela casa, né? Mas Lidiane, irmã, você hoje faz parte do Ministério do Louvor, mas Deus te deu um ministério, não vou dizer independente, porque nós sempre somos dependentes, mas deu um ministério pessoal para você, que é o Ministério de Evangelismo, né? Que você fundou. Eu me lembro que você me procurou, eu e a minha esposa, a gente pediu para ir na sua, você conversou com a gente. Então você fundou o Ministério Amor Sem Fronteira, né? O que te levou? Eu sei que foi um chamado, porque se não fosse chamado não estaria funcionando até hoje. Mas o que te levou, o que mais te levou a aceitar esse chamado de Deus e fundar o Ministério Amor Sem Fronteira? E quais as piores dificuldades? Pronto, o Senhor, ele falou algo no meu coração, porque assim, o meu desejo era de tudo que eu estava vivendo transbordar, né? Uhum. Quando a gente começa a obra do Senhor, a estar na presença do Senhor, que a gente conhece esse amor, o nosso desejo é de transbordar para outras pessoas. E aí eu lembro que o Senhor, ele falou ao meu coração, né? Que queria, através da minha vida, ele ia me levantar para chegar até outras pessoas, né? E então ele dava as estratégias que eu achava mais linda, que eu dizia, Senhor, mas eu não tenho capacidade. Mas aí era tão linda assim a forma como o Espírito Santo direcionava as coisas. E aí eu fui procurar o pastor Edson, já levei tudo pronto para ele, o nome foi o Senhor que deu. Eu já levei tudo pronto, aí mostrei o projeto, o ministério ao pastor Edson, o pastor Edson acolheu na igreja. E a gente começou a trabalhar com os jovens da igreja lá, a gente faz um evangelismo para visitas para enfermos, a gente entrega a cesta básica, a gente faz o evangelismo de sinal. Então tudo foi a orientação de Deus, né? Uhum. E as maiores dificuldades que eu encontrei, ainda encontro até hoje, pastor, muitas vezes as pessoas não quererem receber o que a gente tem para entregar, né? Por exemplo, a gente chega há 3 sábados atrás, a gente chegou em um sinal. Quantas vezes a gente chega no sinal com o coração cheio de alegria para falar e transbordar do Senhor e pessoas recusam a receber? Eu já cheguei em sinais que na hora que eu vou chegar a entregar o folheto, a pessoa fecha o vidro do carro. Uhum. Né? Já aconteceu, e quando eu vou chegando perto da pessoa de longe, já dizer que não quer receber. Então a gente se entristece porque a gente está levando a presença do Senhor, porque a gente não só faz uma entrega de um panfleto, a gente libera a palavra de bênção. No momento que a gente está entregando, que o Senhor abençoe você e sua família. E o nosso desejo é que aquele panfleto que tem uma frase, que é tudo dentro da palavra do Senhor, que no momento que a pessoa lê, traga uma paz, um refrigério, né? Só que muitas pessoas rejeitam, né? Aí eu fico assim, o que me abala mais é isso, assim, é porque a gente sai tão disponível para levar a presença do Senhor, para levar uma palavra de conforto, mas também, do mesmo jeito que tem os que não querem, eu já vi de acontecer no sinal pessoas saírem chorando. Tá entendendo? Então, assim, no momento, nas primeiras vezes que eu ia entregar um panfleto e a pessoa fechava o vidro, eu ficava muito abalada.
Mas quando eu via alguém saindo chorando e sentindo ali a presença de Deus, aquilo trazia refrigério para o meu coração. Me levanta. E me levantava. Eu passei por uma experiência agora, semana passada, ali no Alternativo. Eu saí daqui à noite, a minha esposa decidiu para me comprar um bolo para ela comer, eu fui. Eu fui lá na padaria ali no canto, né? Quando eu cheguei lá tinha uma moça. Uma mocinha comprando um salgado, que era para o aniversário. Na hora que eu vi aquela moça, eu senti de falar algo que deu para o meu coração. E eu me prendi. Aquela moça, aí eu saí primeiro do que ela, eu fui pro caixa. Ela saiu, quando ela saiu de lá, ela foi pro caixa na frente do meu, e o espírito me incomodando. Fala. Eu disse, mas o que é essa moça? A moça não me conhece, que é a mente da gente, né? Aí a moça saiu na minha frente. Quando eu disse a escada que eu deixei o carro lá fora, eu não deixei no estacionamento, a moça, ela ia saindo do carro dela. Aí eu fui lá. Eu bati ela na porta e disse, moça, eu não me conheço, você não me conhece, eu sou pastor. Mas eu senti de Deus de dizer uma coisa para você. Eu disse que Deus mandou dizer para você que até domingo, não sei se agora passou, Ele vai falar com você através de um sonho. Aquela moça começou a chorar. E a sua igreja? Eu disse, olha, eu sou pastor da igreja batista, que fica ali vizinha paz por trás do terreiro. O nosso culto é de domingo às 18 horas. Ela disse, tá bom. Foi embora, mas chorando. Então, muitas vezes, é como você está dizendo, as pessoas necessitam de um conforto e, ao mesmo tempo, rejeitam. Né? Mas uma outra coisa que eu quero falar com você, eu queria que você falasse um pouco, que algum tempo atrás, você escreveu um livro, né? Eu esqueci até o nome, eu tenho um livro aqui, mas eu esqueci o nome do livro seu, e eu queria que você falasse um pouco desse livro, como Deus colocou no seu coração para escrever esse livro e qual a finalidade que Deus te deu para escrever esse livro. Quando o Senhor, eu comecei um processo de libertação, o Senhor começou um processo de libertação e cura na minha vida. Né? Quando a gente aceita e confessa o Senhor, é como se a gente desse a legalidade para o Senhor começar a trabalhar na nossa vida. Então, o Senhor começou a trabalhar em umas áreas da minha vida que existiam, tinha uma área que me afetava muito, que era a área do medo. Existia um medo muito profundo sobre a minha vida de enfermidades, né? E aquele medo estava me consumindo por dentro. E quando o Senhor começou a falar comigo, Ele disse que ia me curar, e através da minha cura, outras pessoas que passavam pelo que eu passei, ou pelo que eu estava passando, que passam, e através desse livro, muitas pessoas seriam alcançadas. Tipo assim, a leitura do livro ia edificar a vida dessas pessoas. Então o Senhor Ele começou uma boa obra de cura na minha vida, né? Ele começou a me libertar de algumas coisas, a tirar esse medo. Ele era um aprisionamento que existia sobre a minha vida, que o inimigo ele manipulou por muitas vezes, muitos anos na minha vida. Era um medo tão angustiante, tão profundo, porque era um medo de que eu tinha alguma enfermidade. E eu não conseguia entender por quê, né? E aí o Senhor me revelou, né? O Senhor me mostrou, veio assim muito nitidamente na minha mente. Quando eu era criança, a minha mãe, ela sempre se referia a mim como se eu fosse uma pessoa enferma. E aí eu comecei muito a chorar, porque um dia lá no meu quarto eu disse, eu não aguento mais viver, porque eu não contava pra ninguém. Eu era assim, eu demonstrava que era uma pessoa que era feliz, mas por dentro aquilo estava destruindo com a minha vida. E eu não dizia a ninguém. E aí veio essa lembrança de que a minha mãe, ela sempre se referia a mim como se eu fosse uma pessoa enferma. Isso eu, criança, né? Foi uma coisa tão nítida na minha mente, da minha mãe na casa de uma vizinha. Eu era bem magrinha, né, quando eu era criança, e aí minha mãe sempre se referia a mim como se eu fosse uma pessoa enferma. E aí o Senhor falou ao meu coração, Ele disse, através das palavras que foram proferidas sobre a sua vida, o inimigo usou uma brecha para manipular os seus pensamentos e destruir os planos que eu tenho sobre a sua vida. E aí então eu comecei, aí eu disse, Senhor, me dê discernimento, me dê sabedoria para que eu possa entender por que eu sou uma pessoa tão triste, tão amargurada. E aí o Senhor foi me ensinando, foi me mostrando
Aí o Senhor me levou a ler livros. Eu lembro que um dos livros que destravou muita coisa na minha mente foi O Campo de Batalha da Mente, de Joyce Meyer. É um livro que explica muito bem como é que o inimigo ele manipula os seus pensamentos. Eu comecei a ler esse livro e o Senhor ele ia me orientando e eu lendo o livro. E aí o Senhor foi quando foi faz mais ou menos uns 2 anos atrás, o Senhor foi falar ao meu coração. Ele já tinha começado o processo de cura e libertação na minha vida. E ele falou no meu coração que eu ia escrever um livro. E nesse livro eu ia contar tudo o que eu passei. Esse livro é como se fosse um testemunho de vida. Então eu conto de todos os meus medos. Um testemunho. E aí, através desse livro, no momento que eu fosse escrevendo ela, o Senhor ia estar me curando de algumas outras áreas, né? E muitas pessoas iam ser alcançadas também através desse livro. Deus ia transformar a vida dessas pessoas. E aí eu acho tão lindas as coisas do Senhor, porque eu disse, Senhor, eu não tenho capacidade de escrever nada. E aí eu estava na minha casa, eu já entendi que o meu primeiro ministério é no meu lar, na minha casa. O Senhor fala muito comigo lá na minha cozinha, quando eu estou fazendo os afazeres de casa. É algo sobrenatural. Eu amo a presença do Senhor em família, em cultuar na igreja, mas o que acontece na minha intimidade é algo lindo e sobrenatural. E Deus, ele fala muito comigo quando eu estou em casa, sozinha, né? E aí ele botou assim, pega ali um caderninho, que eu tenho um caderninho guardado. E o Senhor já me deu o nome do livro é Me Reconstruindo, um dia descobri o meu verdadeiro valor. E aí eu já botei o nome do livro e já comecei a introdução e vim aquelas palavras, né, na minha mente, eu escrevendo. Depois eu fui ler e falei, meu Deus, foi o próprio Deus, porque eu sabia que eu não tinha capacidade, né? E aí eu comecei o processo da construção do livro e o Senhor ia falando no meu coração e eu acho interessante que ele foi construído, esse livro. Eu na minha cozinha fazendo as coisas, eu já deixava o caderninho no cantinho com a caneta. Né? E aí ia lá, fazia, de repente vinha algo muito forte no meu coração e eu ia lá e escrevia. E esse livro ele foi construído dessa forma. Hoje, se as pessoas que estão nos acompanhando e posteriormente vai assistir esse vídeo, se interessar em adquirir esse livro, como fazer? Pronto, ele foi publicado na Amazon, ele é um e-book, ele é um livro digital, né? Então assim, a gente conseguiu publicar na Amazon. Quem tiver um interesse, só é acessar o site da Amazon e colocar o nome do livro, que é Me Reconstruindo, um dia encontrei o meu verdadeiro valor. E aí quando você bota lá na pesquisa da Amazon, já chega direto na página onde está o livro. Esse livro ele é um valor bem simbólico, porque na verdade a gente precisava publicar em alguma plataforma, né? Então a ideia não era vender, porque eu estou pensando, não. É tanto que é um valor simbólico, mas é que chegue a pessoas, que outras pessoas cheguem a ter acesso a ele, né? Então quem tiver um interesse só no site da Amazon, está lá disponível para quem quiser adquirir. E eu confirmo o que ela está dizendo, o livro é muito edificante, inclusive eu tenho esse livro aqui guardado, eu já li, né? Depois eu dei meu parecer para ela, mas é muito bom. Se você quiser adquirir, vá lá no endereço que ela está dando, você vai ler, com certeza esse livro vai edificar a sua vida, ou edificar alguma pessoa da sua família que precisa de restauração. Irmã Lidiane, você se converteu, o Espírito Santo veio habitar em você, mas depois você foi batizada com o Espírito Santo. Existe uma diferença de você receber o Espírito Santo para habitar em você e você ser revestido com o Espírito Santo. O maior milagre que você recebeu na sua vida cristã? O maior milagre foi a cura que o Senhor já fez em minha vida. Porque, como eu disse, eu vivia aprisionada. Eu vivia, sabe, uma sensação de morte. Eu tinha uma sensação de morte profunda. Era como se eu vivesse em um funeral. Era como se a minha vida fosse um cortejo fúnebre. Eu sorria, mas por dentro a minha vida estava destruída, porque o inimigo ele tem um poder muito grande de manipular os nossos pensamentos. E eu colocava na minha cabeça que eu tinha uma enfermidade que era uma doença muito séria. Eu casei achando que eu não ia ser mãe, porque eu tinha medo de enfrentar uma gravidez e descobrir
que eu teria um câncer. O inimigo, ele é muito sagaz, então ele quer destruir os seus sonhos. Olha, pastor, o inimigo, ele é tão cheio de estratégia que eu lembro que eu comecei a fazer uma faculdade de nutrição, eu fiz até o 4º período. Todos os dias, o que vinha na minha cabeça, pra que eu tô fazendo essa faculdade? Não sei nem se eu vou viver esse mês, não sei nem se eu morro daqui pro próximo mês. Porque era uma coisa que era muito forte. Esse medo que existia de enfermidade. Eu achava que eu era uma pessoa extremamente enferma, que eu tinha uma doença incurável. Só que eu tenho um trauma. Hoje não, porque o Senhor já tem me curado, mas eu tinha pânico em fazer um exame, eu tinha pânico em ter que passar pelo médico, porque na minha cabeça ia dar um diagnóstico muito sério. Eu não sei se foi a perda da minha mãe, que a minha mãe morreu de um câncer, né? E eu não sei se isso acarretou também sobre a minha vida, mas assim, tudo era muito ligado à enfermidade. Minha mãe morreu com 46 anos de idade. Quando eu perdi minha mãe, eu tinha 12 anos de idade. Né? Eu sou a filha mais nova. Então foi um baque para a minha vida. Era como se eu tivesse perdido o meu chão, porque minha mãe era tudo que eu tinha na minha vida. Porque meu pai era caminhoneiro, então a gente foi praticamente criado com minha mãe. Meu pai viajava para trazer um mantimento para casa, vinha uma vez, 2 vezes no mês, mas a nossa mãe era o nosso porto seguro. Lá somos 7 filhos, eu sou a mais nova, né? E quando a minha mãe faleceu dessa doença, então foi aí que começou a vir essa tristeza. Eu tive depressão depois que ela morreu. E eu lembro que eu pequena, depois que ela morreu, eu fiquei com 12 anos de idade, eu lembro que eu já comecei a ter muito medo de enfermidade. Se eu escutasse uma pessoa dizendo assim, fulana teve uma leucemia, eu dizia, meu Deus, será que eu tenho uma leucemia? Era uma coisa assim, era terrível. E o inimigo, ele sabe como destruir os nossos sonhos, os planos que Deus tem para a nossa vida. Então eu também entendo que Deus tinha um plano maravilhoso sobre a minha vida, e o inimigo, ele queria destruir, né? Então quantas vezes ele quis matar o meu sonho, né? Ele quis frustrar, teve período assim de eu não ter força para nada. Mas o Senhor, ele me resgatou e ele começou uma boa obra na minha vida. Mas só sabe quem passa. Às vezes eu estou falando aqui, não, eu tinha esse medo, mas é uma coisa que corrói a gente por dentro. Porque você... É um câncer que você não consegue tratar com medicina, né? Certeza. É uma doença na alma, né? Então, assim... E aí o Senhor, ele começou a trabalhar na minha vida, a me curar. Eu casei. E eu passei, olha, pra vocês terem ideia, era algo tão sério que eu casei, eu passei 3 anos para poder engravidar. E eu não dizia a Paulo que eu tinha esse medo, eu nunca disse a ninguém, era uma coisa obscura, só eu, dentro de mim. Eu não compartilhava porque eu tinha medo de falar com a minha família. Eu dizia, se eu disser, eles vão querer me levar para o médico e eu vou descobrir que eu tenho alguma coisa. E aí eu casei, nunca falei pro meu esposo o que eu sentia, esse medo que eu tinha. E eu lembro que quando começou, né, já faz 1 ano de casado, aí a minha sogra dizia, já tá bom de vocês terem um filho, eu inventava todo tipo de desculpa. Não, ainda tá cedo. Não, eu sempre tinha uma desculpa para dar, mas o problema era o medo que eu tinha. Porque eu achava que no momento que eu decidisse engravidar, eu ia descobrir que eu tinha um câncer terminal, alguma doença muito séria, e eu não ia conseguir dar um filho ao meu esposo, e esses pensamentos. O inimigo, ele sabe como colocar pensamentos de trevas mesmo na nossa mente, né? E hoje? Como é que você está? E hoje, aí pronto, aí quando eu comecei eu lembro que eu tive uma oportunidade, tudo começou, eu tive uma oportunidade de ir para um encontro de mulheres, lá em Fortim, no Ceará. Uhum. E naquele encontro, eu tinha pensado, que o Senhor já vai fazer quase 3 anos de casado. Paulo fala em ter filho e eu não posso mais viver fugindo disso que eu vivo, né? E aí eu lembro que nesse encontro foi assim a coisa mais linda que eu já vivi. Quando eu cheguei, foram 3 dias de encontro, era só para mulheres. Na hora que a gente chegou na noite, que foi o culto da noite para iniciar, quando eu botei o pé lá naquele local, o primeiro louvor, eu já entendi que Deus estava falando comigo e que Deus tinha preparado aquele momento para eu estar ali, porque Deus queria falar comigo de uma forma que eu entendesse mais clara. E aí eu lembro que foi um louvor que dizia assim, tá cancelado o funeral. Uau. Pastor, quando começou esse louvor, eu senti assim, parecia que eu estava ficando toda dormente.
E aí a música fala de que Deus estava cancelando o funeral. Então eu vivia num funeral praticamente, né? E as ministrações, os 3 dias foram tudo em cima de gerar. Você consegue gerar, tudo falando sobre isso. Quando chegou no último dia desse encontro, né? Teve um ato profético que entregava uma bola de encher e dizia que cada um escreva seus medos, as suas frustrações. E aí a gente escrevia e a gente colocava dentro da bola de encher, enchia a bola e a gente foi para beira-mar e lá a gente fez um ato profético, como se estivesse se libertando de todas aquelas mazelas que a gente estava passando. E eu senti que realmente eu estava sendo liberta. Quando eu saí de lá, eu saí decidida, eu digo, a partir de agora eu vou engravidar, seja o que for para acontecer. Se eu tiver algum problema, então vai acontecer, mas eu vou engravidar. E com mais ou menos, acho que uns 5 meses depois eu já estava grávida. E hoje o Davizinho está aí, né? Tem 4 anos ele. 4 anos. É da idade do meu neto, né? E hoje você está aí feliz no seu casamento. Feliz, graças a Deus. Tem um filho sadio. Uma bênção do Senhor. O filho dela é tão esperto que eu tenho um instrumento na nossa igreja, chama-se chofar, que nem todo mundo, nem todo homem lá consegue tocar. E um dia eu cheguei lá, para minha surpresa, o menino tinha tocado o chofar. É isso que Deus faz, né? Irmã, eu sei que o nosso tempo não é muito grande, mas esse programa, algumas pessoas assistem ao vivo e algumas pessoas assistem depois. E eu sei que tem pessoas que precisavam ouvir essa palavra e que estão talvez na mesma situação. O que você diz para essa pessoa nessa noite? Qual palavra você dá para essa pessoa nessa noite? A palavra que eu digo é que só o Senhor pode curar e transformar. Só o Senhor, Ele pode mudar a nossa história de vida. Eu digo isso com propriedade porque foi o que Ele fez na minha vida. Eu procurei recursos em psicólogos, fiz tratamento, mas a minha cura foi o Senhor. E só Ele é que tem o poder de transformar, curar e libertar e mudar a nossa história e fazer tudo novo. Né? Então, assim, a palavra que eu tenho para dizer é que não tem nada melhor do que a gente estar na presença do Senhor, do que a gente entregar a nossa vida ao Senhor, deixar que Ele tome a direção de todas as coisas, porque Ele nos cura por completo. E eu sou testemunha viva do que Ele fez na minha vida. Porque o propósito do inimigo era de destruir, mas o Senhor, Ele reverteu toda aquela dor, aquele sofrimento que eu vivi em alegria e em anseio em estar nos caminhos dEle, de estar falando desse amor, do que Ele fez na minha vida, porque uma das coisas que eu mais amo fazer é testemunhar do que o Senhor já fez na minha vida. Então, prazer e alegria de onde eu tenho a oportunidade de dizer o que Deus já fez e o Deus maravilhoso que Ele é. Então, não tem nada melhor do que estar na presença desse Deus. Nada. Amém. Eu quero reiterar aqui algo que você precisa entender. Quando eu falo, quando a irmã fala, ou quando qualquer irmão fala testemunhando que é só Deus quem cura, nós não estamos dizendo aqui para você abandonar seu tratamento, para você deixar de procurar medicina. Deus deixou a medicina. Agora o que o que a irmã está dizendo, que nós estamos dizendo, é que você deposite a tua confiança em Deus. Porque o homem, a medicina, tudo, quer transformar as pessoas de fora para dentro. Mas Deus transforma de dentro para fora. Então, a Liliane, ela é membro da igreja, ela, o esposo dela, o filho dela, e com certeza essa palavra é muito edificante. Eu já conheci um pouco mais, mas o tempo é muito curto, mas outras oportunidades vão aparecer para ela contar um pouco mais. Mas, irmã, eu quero agradecer você ter aceitado o convite de estar aqui. Com certeza a palavra que você deixou aqui vai ser de muita serventia para muitas pessoas, viu? E que Deus continue trabalhando na sua vida, na minha vida, porque todo dia nós precisamos trabalhar, que seu ministério venha florescer a cada novo dia, que o Ministério Amor Sem Fronteira avance, né? E o seu Ministério Louvor, e que Deus tem algo muito maior para você. Você está apenas em um degrau.
mas degraus maiores, mais altos, Deus vai te colocar, você, o seu esposo e seu filho. Amém? Eu vou pedir para a Lidiane estar orando nesse momento, encerrando esse momento, esse culto e abençoando a vida de cada um de vocês que está conosco. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor Jesus, finalizando, Senhor, mas nós cremos, Senhor Jesus, que tudo o que foi falado, Senhor Jesus, tenha a direção certa. Que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, Senhor, trabalhar, Senhor Jesus, na vida das pessoas que chegarem a assistir, Senhor, esse programa, Senhor, porque o nosso desejo, o nosso anseio é de levar boas novas, Senhor Jesus, para quem está desesperançado, para quem está sem esperança. E o nosso desejo, Senhor, é de levar a Tua bondade, a Tua generosidade, Senhor Jesus, sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Então, que essa palavra, Senhor Jesus, sirva, Pai, de edificação, Senhor Jesus, para as vidas que chegarem a assistir, Senhor. O meu testemunho aqui foi só uma parte contada, mas o pouco que foi contado aqui, eu creio que já serve de edificação para algumas vidas, né? E é isso, esse é o desejo do meu coração, Senhor. É que o Senhor faça transformação e cura, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos chegando a mais um final de um programa Firmados em Cristo. Eu sou o pastor Lécio Magalhães, eu sou pastor junto com a minha esposa da Igreja Batista Ágape, ali na rua Monsenhor Júlio Bezerra, número 44, aqui na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. O nosso culto aos domingos começa às 18 horas. Se você quiser nos visitar, conhecer o nosso trabalho, você será muito bem-vindo e com certeza nós vamos ser abençoados com a sua presença e você vai sair de lá ricamente abençoado em nome de Jesus. Até terça-feira, se Deus nos permitir, mais uma vez em nome de Jesus, que Deus abençoe a você e a sua família. Amém. Amém.